quinta-feira da oitava de Pentecostes, a igreja celebra a memória de nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Pois, na próxima quinta-feira, celebramos a festa de Corpus Christi e o sacerdócio precede a Eucaristia, porque sem o sacerdócio não pode haver a presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Ora, quando nós celebramos nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote da Igreja, na verdade, o único sacerdote por excelência, nós podemos nos perguntar: em que momento nosso Senhor se tornou sacerdote? E antes de perguntarmos isso, nós precisamos nos perguntar: nosso Senhor era sacerdote enquanto Deus ou enquanto homem? São Tomás responde a primeira pergunta, aliás, responde a segunda pergunta, e com a segunda pergunta ele também responde a primeira. Ele explica que, como o sacerdócio supõe uma mediação, é alguém que está entre Deus e os homens, nosso Senhor não pode ser sacerdote enquanto Deus, pode sê-lo apenas enquanto homem. Ora, se ele é sacerdote enquanto homem, em que momento, portanto, ele se tornou sacerdote? Ele se tornou sacerdote no instante mesmo da encarnação, quando, assumindo a nossa natureza humana, a sua pessoa divina se tornou, por assim dizer, a unção sacerdotal que consagrou aquela humanidade santíssima para que ela fosse o instrumento da nossa redenção. Ora, nosso Senhor, portanto, no instante mesmo da sua encarnação, se tornou sacerdote. Pela encarnação. Isso significa, de um lado, que a primeira catedral, a primeira basílica em que aconteceu uma consagração sacerdotal foi o ventre imaculado de Maria. E, portanto, todos os sacerdotes, que não são outra coisa senão participantes deste sacerdócio de Cristo, são, no momento da sua ordenação, como que remetidos àquele instante da encarnação do Verbo, dentro do ventre imaculado de Maria, que se torna, por assim dizer, especialmente mãe dos sacerdotes, justamente por causa do mistério do sacerdócio de Cristo na divina encarnação. Porém, existe uma diferença entre o sacerdócio de Cristo e o nosso sacerdócio ministerial. E a diferença é a seguinte: Cristo é sacerdote por causa da natureza divina unida à natureza humana, na pessoa eterna do Verbo de Deus. No nosso caso, nós precisamos de uma configuração especial, que a teologia chama de caráter. Tudo isso é muito bonito, porque se de um lado as Escrituras mostram que a ordem é um verdadeiro sacramento. E por que a ordem é um verdadeiro sacramento? Porque São Paulo escreve a Timóteo:
a graça que recebestes pela imposição das minhas mãos. Ou seja, a imposição das mãos para o sacerdócio, feita por todo o presbitério de São Paulo ali a Timóteo, confere a graça. Isso é que faz algo ser um sacramento. Ele confere a graça divina. Só que, juntamente com a graça divina, este sacramento tem uma graça que é chamada de sacramental e tem, por assim dizer, a impressão do caráter sacerdotal. Jesus não tinha um caráter sacerdotal. A sua divindade, unida à humanidade, era o seu sacerdócio. No nosso caso, nós não somos Deus e homem. Nós somos apenas homens. Então, no momento da ordenação, São Tomás diz, no momento em que são entregues os instrumentos, o pão e o vinho na ordenação, Cristo mesmo imprime um caráter na alma do sacerdote. O que é isso? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que o sacerdote, a partir de agora, ele recebe uma potência nova. Ele pode fazer duas coisas. Ele pode consagrar e pode perdoar os pecados. Ele pode confeccionar a Eucaristia, ele pode produzir Cristo no Santíssimo Sacramento e ele pode remitir pecados. Por causa do sacrifício de Cristo, do qual, por assim dizer, ele se torna agora habilitado a atualizar sobre o altar. E, juntamente com o caráter, a graça sacramental. O que é a graça sacramental? Para que eu possa exercer todos os ofícios concernentes ao sacerdócio, Deus modula a graça na minha alma, modula a graça na alma do sacerdote, para que ele possa especialmente cumprir o seu ofício sacerdotal. O sacerdócio é tão sério que, como diz a Epístola aos Hebreus, que todo o sacerdote é constituído por Deus para oferecer dons e sacrifícios, etc., portanto, a finalidade primária do sacerdócio é a Santa Missa, é a renovação do sacrifício de Cristo. Isso é algo tão sério que nós podemos dizer que, para além da graça santificante, a maior graça que existe é essa. Por quê? Porque, de fato, ele traz Deus à terra, celebra a Santa Missa, e enquanto sacerdote, esse é o maior ato que um homem pode fazer. Não existe diferença entre a missa do bispo, do papa e de um sacerdote de uma aldeia perdida. No que diz respeito ao sacerdócio, a missa tem o mesmíssimo valor, o mesmíssimo peso e a mesmíssima importância. A única diferença é que, no caso dos bispos, esse caráter sacramental, ele é ampliado do corpo de Cristo na Eucaristia para o corpo da Igreja. Então, agora ele pode ordenar, pode consagrar igrejas, pode confirmar, etc., porque ele tem um poder especial sobre o corpo místico de Cristo. Mas esse poder decorre dessa potência sacerdotal que lhe é dada no dia da sua ordenação. Por que isso tudo é importante? E por que nós celebramos isso durante a oitava de Corpus Christi? Oitava de Pentecostes. Porque a obra de santificação da Igreja é toda ela obra do Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus disse no Evangelho, convém para vós que eu parta, senão não virá até vós o Paráclito, vós fareis obras maiores do que as que eu fiz, e assim por diante. Quando Jesus disse isso,
ele estava expressando uma verdade íntima à vida da igreja. Existem muitas graças como essas que são criadas, são participações criadas na vida incriada de Deus. Mas o Espírito Santo é a graça incriada. É Ele que está por trás de todas as graças. É Ele que, pela nossa união com Cristo sacerdote, opera em nós todos os prodígios do ministério. Portanto, quando o sacerdote celebra a missa, é a própria fecundidade de Deus Pai em Deus Filho, pelo Espírito Santo, que acontece naquele instante. É o Espírito Santo que, enquanto o sacerdote prega, está no fundo da sua alma, se ele de fato está em graça de Deus, operando a transformação dos corações. É Ele que traz o conselho oportuno na hora da confissão, e mesmo quando o sacerdote emite a absolvição para o penitente, o que o sacerdote está fazendo, na verdade, é infundindo a graça do Espírito Santo, que destrói todo o pecado. E fazendo com que uma efusão aconteça naquele instante, trazendo aquela alma da morte para a vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o que ressuscita a nossa alma, tanto quando somos batizados, quanto quando passamos por este segundo batismo, chamado confissão. Tudo isso é uma atuação maravilhosa de Deus Espírito Santo em nosso meio. Por isso que nós, que somos sacerdotes, temos que viver uma dependência total a Deus Espírito Santo. Dizem que São Pedro Fabro, um dos primeiros da Companhia de Jesus, foi o primeiro sacerdote jesuíta. Ele foi ordenado antes mesmo que Santo Inácio. Enquanto ele rezava o ofício divino tem as frases dos salmos, né? Então ele dizia: "Quão imenso, Senhor, os vossos feitos, dai-me o vosso Espírito Santo. Maravilhas fizestes por nós, dai-me o vosso Espírito Santo." Em cada frase do breviário ele pedia o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós somos como uma vitrola sem energia elétrica. Nós temos a possibilidade de emitir um som, mas não tem a força sobrenatural que potencializa o caráter sacerdotal, que é a graça sacramental. São as graças atuais que nós, sacerdotes, temos direito de receber, justamente por causa da graça sacramental, pedindo. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo para exercer verdadeiramente o nosso ministério. Senão, nós só conseguimos produzir obras mortas. As almas não acordam sobrenaturalmente. Elas não têm um impulso vindo de Deus. Ficam exatamente como estavam antes, talvez um pouco emocionadas, talvez um pouco empolgadas, mas sem a verdadeira força sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, peçamos ainda nessa reverberação da festa de Pentecostes, que os sacerdotes do mundo inteiro sejam completamente encharcados pela presença de Deus, o Espírito Santo. Essa é uma bela súplica que podemos fazer a Deus, justamente para que a força do nosso ministério possa ser como que setuplicada pelo Espírito Septiforme, como nós chamamos no hino Veni Creator, pelos dons do Espírito Santo, pelos seus carismas também, para que sempre em toda parte não sejamos nós, mas Deus, Espírito Santo, a santificar as almas
através do nosso ministério.